Fala pessoal, já ouviram falar em sistemas trifásicos? Pois é, o assunto do vídeo de hoje trata do início, da introdução sobre esse assunto. Fontes, características de defasagem entre essas fontes, três fontes, sistema trifásico, como eu acoplo cargas nesse sistema, o que são cargas equilibradas. O nosso sistema inicial trata desse assunto. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha no nosso vídeo de hoje. Pessoal, as tensões dispostas em um sistema trifásico são defasadas umas das outras em 120 graus elétricos. Isso significa que é como se eu tivesse três fontes de tensão, A, B e C, elas interconectadas, com mesma amplitude, todas elas senoidais, com mesma amplitude, porém com ângulos diferentes. Então é como se eu tivesse a VA aqui, vai ser o valor RMS com um ângulo de 0 grau, volts. A VB, mesma coisa, só que com um ângulo de menos 120 graus, volts. E a VC, mesma amplitude, porém com ângulo de mais 120 graus, em volts. Bom, como eu represento isso fasorialmente? Eu tenho aqui a minha VA, né, que é valor RMS com ângulo de 0, a minha VB e a minha VC. Aqui eu vou ter mais 120 graus e aqui eu vou ter menos 120 graus, ou 120 graus no sentido contrário. VA, VB e VC. Bom, uma coisa que é bem importante a gente falar aqui é a sequência de fases. O que eu sei? O ômega gira nesse sentido, certo? Os fasores sempre vão girar no sentido anti-horário. Então, se eu tenho um observador aqui, ó, tá? Se eu tenho um observador aqui, que é o olho do observador, e esse observador vê a sequência VA, depois a sequência VB, depois a sequência VC, ou melhor dizendo, ele vê a sequência ABC, essa é a sequência positiva. Se porventura ele observando notar a sequência A, C, B, essa vai ser a sequência de fases negativa, certo? Que seria a mesma coisa que girar ao contrário, né? Como se o ômega girasse ao contrário. Então, ele veria o A passando, depois ele veria o C passando e depois ele veria o B passando. Então, é uma sequência considerada a sequência negativa. Ok? Mas por que é importante falar em sistemas trifásicos e essas sequências, fasores, enfim? Pessoal, quase toda a energia elétrica é gerada e distribuída em três fases. Uma frequência aqui no Brasil de 60 Hz, em muitos países é uma frequência de 60 Hz, porém em países como Paraguai, Estados Unidos, essa frequência é 50 Hz. Algumas outras partes do mundo também é 50 Hz. A potência instantânea no sistema trifásico também é uma grande vantagem, né? A transmissão da energia ela é mais uniforme, tem menos vibração nas máquinas trifásicas, isso acaba sendo muito bom. Também é a mesma quantidade de energia para um sistema trifásico e para um sistema monofásico. O trifásico, como eu falei para vocês, é mais econômico. Uma coisa importante, a gente falou na parte de geração, mas se eu for usar então, se eu tenho cargas monofásicas, eu simplesmente vou conectar entre uma daquelas fontes. Então a gente pode fazer a seguinte representação. Essas fontes de tensão são iguais.
porém defasadas. E se eu quiser conectar uma lâmpada, eu posso tranquilamente fazer esse tipo de conexão aqui, se ela for monofásica. Posso fazer conexões desse tipo também, se eu tenho um motor monofásico. É claro que eu tenho que conhecer qual é a tensão que efetivamente eu tenho aqui. Bom, a tensão que eu tenho aí é a tensão da fonte, a princípio. E qual é a tensão que eu tenho aqui? Bom, aí eu tenho que ver qual é a relação. Tem que ver qual é a relação que essas duas fontes vão me trazer para essa tensão aí. Com certeza não é 2 vezes a tensão das fontes individualmente. Elas não estão com uma defasagem tal que chegasse a 2 vezes. Né? Então a gente vai ver isso agora. A gente vai ver quais são as tensões que se apresentam, o que é uma corrente de fase, o que é uma corrente de linha, o que é uma tensão de fase e uma tensão de linha, para a gente poder fazer uso do sistema trifásico. Inicialmente, são 2 formas de ligação que eu tenho. Essa que eu apresentei para vocês em azul é uma forma onde as fontes estão arranjadas em estrela. Existe ainda, tanto para as fontes quanto para as cargas, claro, a ligação em triângulo. Em triângulo, essas fontes ficam ligadas desse jeito. São as 2 formas. O nome dessa aqui é ligação delta ou triângulo. E assim como aparece para as fontes de tensão, eu vou ter também para as cargas, como eu mencionei para vocês. Quando a gente fala, podia ser em delta também, tá? Quando a gente fala que a gente vai trabalhar com cargas equilibradas, que é o caso aqui, significa que as impedâncias por fase são iguais, tanto em magnitude quanto em fase, enfim. Então, o ZA seria igual ao ZB igual ao ZC. Então, elas têm que ser idênticas. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu finalizo nessa parte de cargas equilibradas e depois agora, no próximo vídeo, a gente já vai tratar sobre tensões e correntes em sistemas em estrela e sistemas triângulo, como conectar essas cargas, como conectar essas fontes. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.